Como é sua postura no mercado? Como um amador ou como um profissional? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu separei um livro que foi muito importante na minha jornada como trader e ele é muito legal e ele chama A Guerra da Arte. Eu tenho ele aqui no Kindle. Chama A Guerra da Arte, supere os bloqueios e vença suas batalhas interiores de criatividades. É do Stephen Pressfield e o livro eu vou trazer duas partes que eu achei bem importante, que é a primeira, você conhecendo o seu inimigo interno, e a segunda é tornando-se um profissional, que é para a gente falar sobre como é um amador e como é um profissional no day trade. Então, na primeira parte do livro, ele fala sobre as resistências. Antes da gente entender o que é um amador e o que é um profissional, é importante a gente conhecer as nossas resistências. E o que é uma resistência? Uma resistência, como ele diz aqui no livro, é tudo que impede você de chegar aonde você quer. E muitas das vezes, a gente ainda não sabe reconhecer aonde está o nosso inimigo, sendo que na maioria das vezes ele é interno, né? Como ele diz aqui no livro, essas resistências elas são internas. Eu tenho aqui no canal um vídeo que eu falo sobre o controle interno e o controle externo, o quanto é importante a gente direcionar o nosso locus de controle interno e não deixar com que o nosso controle esteja do lado externo, onde tem muitas variáveis. Gente, esse livro tem muitos pontos interessantes. Eu fiz aqui um resuminho para trazer para vocês. E aquela questão que eu mencionei agora, contra quem você está lutando, né? Vamos pensar no trade. Às vezes é muito difícil você se manter disciplinado ali, você seguir o seu gerenciamento, mas contra quem você está lutando? O que faz com que você saia do seu gerenciamento? E aí que entra essa questão das resistências, né? Algo que te puxa para baixo, que faz com que você não consiga crescer. Na palestra que eu assisti, ela fala, para você subir é difícil, é onde as resistências vão ser mais fortes. Mas para você descer, qualquer santa ajuda. Então, percebe que é muito mais fácil você sair do seu gerenciamento de risco do que você seguir, porque para você seguir, você precisa desenvolver uma disciplina, uma constância, e a partir disso você vai prosperar e rentabilizar seu capital. Então, continuando a ideia do gerenciamento de risco. Nenhum dia que você seguiu seu gerenciamento de risco, que você se manteve dentro do seu plano, é um dia que você venceu a sua resistência. Mas saiba que no outro dia ela vai vir mais forte, que é o que ele diz no livro, quando você está num processo de desenvolvimento e é onde as suas resistências estão mais afloradas. E nesse processo é muito interessante a gente pensar também para não adiar, não colocar o urgente na frente do importante. E dentro disso, de você entender que no outro dia você vai ter que lutar de novo contra o seu inimigo interno, para você que sofre dessa questão de não conseguir seguir um plano de ação, e vocês percebem que nesse processo de você entender qual é a sua resistência, você adia a gratificação porque você está reconhecendo o seu processo. Ou seja, eu sei que eu tenho um inimigo que me faz querer sair do gerenciamento todos os dias, mas eu quero permanecer naquele gerenciamento, então eu estou fazendo uma escolha. E uma das coisas que ele fala no livro que é muito bacana é que a resistência é o drama da sociedade. O medo que está associado à resistência, o medo de crescer, o medo de se desenvolver, porque ele exige de você, né, com que você se dedique, com que você se esforce. E no day trade a gente encontra muito isso. E eu até falei num vídeo que eu falo sobre autoconhecimento também, como é um ambiente de muito input e você é como se você despertasse muitas coisas no seu corpo, né, na sua vida. Então, você quer vencer aquilo que tá se pondo, mas para isso você precisa pagar o preço muitas das vezes. E é aí que existe uma dificuldade de entender a perda, de entender qual é esse preço que você vai pagar para você conseguir, né, chegar aonde você quer. Então, esse livro ele é muito bacana nesse aspecto para a gente entender aonde está a nossa resistência. Entrando na segunda parte do livro, ele fala sobre tornando-se um profissional. E antes da gente entender o que é um profissional, a gente precisa entender o que é um amador. Então, o que é um amador? Ele é entusiasta. Assim como a própria palavra já diz, o significado é amar algo, estar apaixonado por aquilo. Mas você não tende a colocar
tanto afinco naquilo, né? Porque você geralmente faz para passar o tempo, não tem tanto comprometimento, age por impulsos, tem uma posição secundária na sua vida, no grau de coisas importantes que você tem muito um apego ao resultado, muito mais ao trabalho, né, que aquilo vai te dar. Uma coisa que a gente precisa entender é que esforço não garante resultado. E muitas das vezes não é porque você vem se esforçando que o resultado precisa vir naquele momento. E aí que tá a grande questão da diferença de um profissional para um amador. O amador, ele vai colocar sempre a expectativa naquilo que ele pode ganhar, não naquilo que ele vai ter que pagar para ganhar no futuro ou no longo prazo. Não é algo que você coloca a sua atenção, porque você quer colocar a sua expectativa no seu desempenho, onde você vai buscar se o seu problema é técnico, se o seu problema é emocional, e a partir disso você vai se desenvolver. Tá, mas e o que é um profissional? Como o profissional age? Bom, um profissional é aquele que se vence todos os dias. Lembra que no começo do vídeo eu falei a questão de você vencer a resistência diariamente, que no outro dia ela vai vir mais forte, como ele menciona aqui no livro? É justamente isso, você vai desenvolvendo uma consistência naquilo que você está fazendo, aumentando sua consistência e o seu comprometimento com aquilo que você vem fazendo e que está de acordo com o seu planejamento. Uma das coisas que ele coloca aqui nessa segunda parte, que é muito legal, é torne-se SA. Ou seja, dê um nome para sua empresa. Eu até falei disso no vídeo onde eu falo 5 dicas para você que quer ser trader ou para você que precisa organizar a casa, que é você tem uma empresa, então haja como tal, aonde você vai precisar investir, onde você precisa de planejamento, onde você precisa de horário. Aqui no livro ele traz a experiência que ele está escrevendo um livro e que todos os dias ele senta das 9 a meio-dia para escrever esse livro. Não importa se ele tem que fazer outra coisa, porque isso é importante também. E no trade é da mesma forma. É interessante quando você delimita um horário para você estar ali, para você estar operando, para você estar estudando no final de semana. É um compromisso. E essa é a diferença de um profissional para um amador. Porque ele revê os trades, ele vê onde ele está errando, né? Ele não vai só operar ali, sabe, do nada. Existe toda uma estrutura por detrás que deve ser planejada, que deve ser estruturada e, a partir disso, reforçada. Uma das coisas que ele fala aqui também que eu gosto muito é sobre o fracasso. E aí a gente vai pegar a conta simulador com a conta real. O fracasso, ele diz aqui, ele conta que ele apresentou um livro, ele fez uma estreia e foi um fracasso. E aí um amigo dele falou assim, você não tá chateado e tal? Aí ele, não, porque eu estou na arena, e na arena tem fracassos. Pelo menos eu estou vivendo a realidade, não estou nos bastidores, não estou ali, tipo, sabe, na minha zona de conforto. Não estou vivendo uma fantasia, eu estou realizando todos os dias aquilo que eu me comprometi. Então, esse é um dos aspectos muito legal, pessoal, porque percebe como a gente lida com perdas? É muito fácil você se sentir fracassado. Então, nossa, eu tomei um stop, meu mundo acabou, eu sou um fracasso, minha vida não dá certo, day trade não dá certo, enfim. Até se fala muito mal do day trade por conta disso. Pessoas que não dão certo, e aí fala que day trade não dá certo também. Em muitas outras coisas, muitas pessoas não dão certo também, porque elas precisam se dedicar, precisa de tempo, precisa de dinheiro, precisa de um monte de coisa que só quem realmente quer e se dedica para aquilo consegue. Então, no day trade é a mesma coisa, e é importante a gente ter essa ideia, né? Não é porque 95% perde que eu faço parte desse 95%. Né? Você precisa colocar o empenho naquilo que você quer fazer. Se você quer se tornar um trader profissional, haja como tal. E aqui no livro ele pega muito nisso, essa questão de você criar você SA, se tornar o seu chefe, você o seu chefe e você o seu empregado, para você saber administrar também. Quando é o momento de analisar, sentar, ver o que está dando certo, o que está dando errado, e quando é o momento de você fazer a questão prática, clicar, comprar e vender e sair do mercado naquele dia. Um outro ponto que ele traz aqui no livro é a importância do seu ambiente ser organizado, limpo, claro, né, para você sentar, operar com tranquilidade. Isso também tem muito impacto na performance, assim como entender que é um trabalho de formiguinha.
né? Que você tá ali aprendendo, que você vai se desenvolvendo e aos poucos você vai chegar onde você quer. Então, são coisas simples, né, pessoal, que faz muita diferença na nossa interpretação daquilo que nós estamos fazendo e isso aumenta nosso senso de autoeficácia, aumenta a nossa confiança naquilo. Mas antes de eu te falar como se tornar um profissional, faz uma análise rápida e veja em qual momento você foi um amador na sua jornada até aqui e em qual momento você é um profissional. Comenta uma situação que você se sentiu dessa forma para a gente conversar. Então, como se tornar um profissional? Primeiramente, é uma escolha que vem de dentro, né? Aqui no livro ele deixa isso bem claro, que você, a partir do momento que você diz eu sou um profissional, crie esse ambiente, crie esse comportamento e vai executando ele. Vá colocando ele em prática todos os dias. Vença a resistência. Então, para você se tornar um profissional é uma decisão interna. Você escolhe isso e agir como tal, né? Estabelecendo aquela frequência de comportamentos e de coisas que você quer alcançar. E para concluir essa segunda parte, tornando-se um profissional, que é você entender que é uma intenção, uma vontade, uma escolha que vem de dentro, de você evoluir, de você crescer, ele fala assim: comece agora, rompe a inércia, comece com as ferramentas que você tem. Então, apenas inicie e viva o processo de continuar, de se aprimorar cada dia mais. Tem a terceira parte do livro, para quem se interessar em ler, é um livro muito bacana, ele fala mais sobre uma questão de espiritualidade, que também é muito bacana, mas eu gostei muito dessas duas partes, me ajudou muito no começo, no trade, para entender essa divisão do que é um profissional, do que é um amador, como agir como um profissional, como entender que aquilo que eu estava fazendo de uma maneira mais sedimentada, mais estruturada. Então, eu gostei muito desse livro, eu sempre indico para os meus pacientes, e é uma leitura muito gostosa, é um livro curtinho e você lê numa sentada. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, nos vemos no próximo.